Olá! Você sabia que no Brasil mais de 60 mil pessoas por ano são submetidas a uma cirurgia para tratar de obesidade? E o que você sabe sobre cirurgia bariátrica? Vamos falar agora os princípios do tratamento cirúrgico da obesidade, a cirurgia bariátrica. Meu nome é Sérgio Melo, eu sou cirurgião geral e cirurgião do aparelho digestivo. E nos próximos minutos a gente vai tentar resumir para vocês os principais assuntos que cercam essa cirurgia já tão famosa, tão procurada, a cirurgia bariátrica. O termo bariátrico vem de uma fusão de bari, que quer dizer peso ou pressão, do grego, e atros, que é iatria, é tratamento médico, é a intervenção médica. Então é uma intervenção médica para tratar do peso. Hoje a gente tem preferido utilizar o tratamento cirúrgico da obesidade, porque o tratamento ele não é só a cirurgia. O tratamento ele é um processo que envolve seleção do paciente que tem indicação, preparo adequado daquela pessoa, a operação em si, os cuidados pós-operatórios, o tratamento da obesidade que se segue após a cirurgia, ou seja, o controle, o follow-up desse paciente, dessa pessoa submetida ao tratamento cirúrgico de obesidade. Então não é só uma simples cirurgia, e muito menos uma cirurgia estética para reduzir peso, para reduzir forma. Na verdade, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia para tratamento de saúde, porque junto da obesidade vem uma série de doenças chamadas comorbidades, que interferem na saúde da pessoa, diminuindo inclusive a expectativa de vida. No passado, a obesidade ela não era um problema tão disseminado, por conta do avanço dos hábitos ocidentais, de alimentação mais fácil, alimentos mais industrializados, com alto teor calórico, vem acontecendo uma verdadeira epidemia mundial de obesidade. Então, se você compara imagens de multidões, de grandes aglomerações humanas no início do século XX ou até anteriores a isso, e compara com essas imagens de hoje, você tem uma nítida percepção que a população mundial ela engordou. E com isso vem uma série de problemas de saúde associados. A obesidade é, portanto, um problema hoje de saúde pública mundial. Por vezes até subestimada, porque a maior parte das doenças que levam à morte, elas não consideram que por trás daquela doença existia um quadro de obesidade. Quem dera a obesidade ela fosse simples como representada nesse gráfico. A causa da obesidade fosse resumida em uma confluência de genética, ambiente e o comportamento do indivíduo. Na verdade, a obesidade é uma doença muito mais complexa, motivo de estudo por várias áreas, psicologia, psiquiatria, endocrinologia, uma série de áreas médicas e paramédicas, elas estudam a fundo há anos essa grande onda de ganho de peso mundial e quais são os fatores que acarretam o ganho de peso, que dificultam a perda de peso e que fazem com que o tratamento, assim como a doença tem múltiplas causas e portanto, a causa como um todo é completa, da mesma forma, o tratamento não tem como ser simples. Nenhuma forma de tratar a obesidade, nem a maneira cirúrgica ou sem a cirurgia, nenhuma delas vai ser uma maneira simples, visto a complexidade do problema. A obesidade ela gera um regime de sobrecarga em praticamente todo o organismo. Nessa imagem vocês conseguem ver, de um lado, no indivíduo, a quantidade, de forma até resumida, a quantidade de doenças associadas à obesidade em sua percentagem, e na outra imagem, um gráfico que mostra, que colore os países do mundo, do mapa mundial, em relação ao sobrepeso, ao excesso de peso em adultos. E note que o Brasil está numa faixa elevada de entre 50% e 60% da sua população, tem estudos que estimam até mais do que isso, acima do peso. Então esse é um problema muito sério, de forma que
agora, há uns poucos anos atrás, a Organização Mundial de Saúde ela mudou o conceito de obesidade. Antigamente dizia-se que a obesidade era obesidade leve, moderada e obesidade mórbida. Hoje a gente não usa mais, evita usar esse termo obesidade mórbida porque ela nada mais é do que uma redundância. A OMS, se não me engano, desde 2015, ela estipulou que a obesidade, em qualquer nível, ela é doença. Ela é um regime de sobrecarga nos órgãos e sistemas e, portanto, ela é doença. E ela deve ser combatida em qualquer nível. A depender do nível, você pode utilizar um método ou outro método de combate à obesidade, mas toda maneira de obesidade, em qualquer nível, a obesidade deve tentar ser eliminada na pessoa. Um retrato da obesidade no Brasil mostra que cerca de 25 milhões de pessoas no Brasil elas estão obesas. E mais de 50% dessas pessoas elas têm sobrepeso. Então esse é um problema muito sério. Como tratar então esse problema muito sério? Pode se tratar com medidas clínicas, com medidas endoscópicas ou cirúrgicas. As medidas clínicas são aquelas que não levam nenhuma intervenção direta do médico, nenhum procedimento médico é realizado. Então é a associação de cuidados médicos contínuos, com um especialista em obesidade, de preferência um endocrinologista, paramédicos como nutrólogo, psicólogo, preparador físico, atividade física regular, orientada, por vezes uso de medicação, controladoras do apetite, inibidoras de apetite. Todas essas são estratégias de manejo clínico da obesidade. A endoscopia seria um instrumento de intervenção, onde você, por meio de um balão dentro do estômago ou algum outro método, você tenta intervir na capacidade daquela pessoa se alimentar. E, por fim, o tratamento cirúrgico. Talvez o mais agressivo dos métodos para tratar a obesidade, mas com certeza, sem sombra de dúvida, o mais eficaz no médio e longo prazo. Como surgiu essa ideia de tratar a obesidade através de uma cirurgia? Isso surgiu no início dos anos 50, através da observação que pacientes que eram submetidos a derivações intestinais por outros motivos, quando você levava o intestino mais próximo do estômago e reduzia o tamanho do estômago para tratar um câncer gástrico, uma estenose do piloro, você acabava observando naqueles pacientes uma redução substancial e mantida por longo prazo da obesidade, do excesso de peso daquela pessoa. Na década de 60, Mason, considerado um dos pais da cirurgia bariátrica, ele foi o primeiro a publicar que se você fizer uma derivação gástrica, levando o intestino àquele novo estômago, você consegue tratar a obesidade. Portanto, ele passou a indicar para essa finalidade o tratamento cirúrgico da obesidade. Mas foi na década de 90 que a cirurgia da obesidade se disseminou mundo afora, especialmente pela contribuição de Frobe e Capella, dois cirurgiões que descreveram mais ou menos na mesma época técnicas muito semelhantes para tratar a obesidade. No Brasil, o considerado nosso professor de todos que fazem cirurgia bariátrica no Brasil, o professor Arthur Garrido, foi meu professor, e ele foi um dos principais divulgadores do tratamento cirúrgico da obesidade, tem uma série de seguidores país afora. Mas ainda assim, no começo do tratamento, inclusive na época do Dr. Garrido, o tratamento cirúrgico ele era feito de uma forma muito mais agressiva e por vezes até menos eficaz. Era feito através de uma laparotomia e com todas as consequências que a laparotomia pode trazer, inclusive uma alta chance de problemas relacionados à própria laparotomia, à incisão cirúrgica grande, como seroma, hematoma, deiscência de aponeurose e formação de hérnia incisional, que era estimada em praticamente 50% dos pacientes que tratavam da obesidade, porque a laparotomia mediana num paciente obeso é uma cirurgia muito mórbida e com alto índice de complicações. Com o passar dos anos, a implementação de novas tecnologias foi trazendo maior segurança para a cirurgia bariátrica, inclusive a própria videolaparoscopia, a melhoria dos métodos de energia, a melhoria dos grampeadores cirúrgicos e o melhor entendimento da fisiologia da cirurgia da obesidade. Portanto, isso tudo foi levando a uma revisão das indicações. No começo, os pacientes indicados, a cirurgia de obesidade é uma cirurgia tão mórbida, então nós vamos tratar só aqueles pacientes com alto índice de obesidade. Isso mostrou-se um erro, porque são exatamente esses pacientes que têm uma maior mortalidade. Se você opera de forma mais precoce, você tem menor
chance de problemas por conta da operação e os resultados são melhores. E uma das grandes coisas que levou à melhoria no tratamento cirúrgico da obesidade, não tenha dúvida, foi a padronização. Aprendeu-se com o passar dos anos que se você faz a cirurgia da mesma forma, seguindo as mesmas etapas, os mesmos passos, você ganha habilidade, você consegue incorrer menos em erros e aumenta muito a segurança do tratamento cirúrgico da obesidade. Boa parte dessa mudança de conceito ela veio a partir de 2005, quando foi instituído o Consenso Bariátrico Brasileiro, um documento protagonizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, na época cirurgia bariátrica, hoje chamada cirurgia bariátrica e metabólica, associada a outras entidades cirúrgicas e não cirúrgicas que tratam a obesidade, e com esse consenso foi estabelecido uma série de cuidados que tem que se fazer em relação ao tratamento cirúrgico da obesidade, desde as indicações até os cuidados pós-operatórios de longo prazo. Um dos principais métodos que foram criados para aumento da segurança da cirurgia foi definir o índice de massa corpórea como a medida que vai dizer quem deve ser submetido e quem não deve ser submetido a tratamento cirúrgico da obesidade. Existem várias formas de medir a obesidade: prega cutânea, circunferência abdominal, bioimpedância, mas o índice de massa corpórea é um cálculo muito simples, onde você divide o peso pelo quadrado da altura e você tem ali um valor que consegue estabelecer, mundo afora, isso é um consenso mundial, o nível de obesidade daquela pessoa, e é conhecido que o índice de massa corpórea aumentando, ele aumenta exponencialmente a mortalidade daquela pessoa. Então, o tratamento cirúrgico da obesidade está indicado em que casos? Em casos onde o índice de obesidade, através do índice de massa corpórea, é maior do que 35, na maioria dos casos. Se você tem um índice maior do que 40, você tem ali naquela faixa de relação peso-altura, todos os pacientes eles são previamente considerados pacientes candidatos a tratamento cirúrgico da obesidade, porque nessa condição o tratamento clínico é menos eficaz ainda. E no caso de obesidade grau 2, associado a comorbidades. Se você tem obesidade grau 2 e você tem doenças já instaladas que pioram com a obesidade ou que influenciam na obesidade para dificultar ainda mais a perda de peso, você tem ali uma clara indicação. Hoje, mais recentemente, até isso vem sendo flexibilizado. No começo, quando foi criado o Consenso Bariátrico Brasileiro, eram essas 5 indicações de comorbidades: diabetes tipo 2, hipertensão, alteração do colesterol, síndrome da apneia obstrutiva do sono e as osteoartrites, as doenças articulares. Eram as consideradas doenças que, associadas a um IMC de 35 a 40, justificaria uma cirurgia e as suas eventuais consequências. Com o aumento da segurança da técnica, com a melhoria dos resultados obtidos a partir da padronização e a partir da utilização ampla do Consenso Bariátrico Brasileiro, acabou havendo uma revisão feita pelo Conselho Federal de Medicina em 2015, onde estabeleceu-se uma série de outras comorbidades que justificam o tratamento cirúrgico da obesidade na obesidade grau 2. Então hoje como é que isso está? De forma atual, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ela estabelece que pacientes com IMC acima de 40, independentemente da presença de comorbidades, devem ser operados, eles são em princípio candidatos à cirurgia. Se você tem entre 35 e 40 kg por metro quadrado de IMC, você tem que ter comorbidades, qualquer uma daquelas várias listadas, inclusive estigmatização social e depressão, que é bem comum, por exemplo, em adolescentes. E o MC entre 35 e 30, que seria a obesidade grau 1, que no Consenso Bariátrico Brasileiro está expresso que não deveria ser operado esse paciente, hoje já começa a flexibilizar para esses casos menos obesos, na presença de comorbidades que tenham obrigatoriamente a classificação grave por um médico especialista na respectiva área da doença, como no caso da cirurgia metabólica, que é um nome que se dá para o tratamento cirúrgico da obesidade nos pacientes não tão obesos ou nos pacientes não obesos, por exemplo, os pacientes com diabetes tipo 2 grave de difícil tratamento clínico. Além disso, também consta na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica a necessidade de você ter uma constatação de que aquele paciente ele fez tentativa de tratamento clínico e esse tratamento não é eficaz.
Preparo da cirurgia bariátrica. Esse preparo ele sempre deve ser multidisciplinar. Ele deve ser feito por uma série de médicos especialistas, de nutricionista, de psicólogo, por vezes preparador físico, fisioterapeuta. A lista de exames pré-operatórios é grande, há necessidade de avaliação por especialistas e é fundamental a perda de peso antes da cirurgia. Dessa forma, você vê que não é só uma operação, ela começa com todo um preparo. Por isso que a gente evita chamar hoje de cirurgia bariátrica e prefere o tratamento cirúrgico da obesidade. Então, eu costumo dizer aos pacientes que chegam no consultório com intenção de cirurgia bariátrica que se preparem para um período ali de talvez 6 meses de preparo, se correr tudo bem. Porque esse preparo ele é longo, depende da agenda dos profissionais, da avaliação dos profissionais. Muitas vezes os especialistas acabam pedindo outros exames para fundamentar o seu laudo de segurança do procedimento. Então, chama atenção para a questão da perda de peso pré-operatória. Isso faz total diferença no sucesso da cirurgia bariátrica, especialmente porque uma das principais complicações cirúrgicas do tratamento cirúrgico são as complicações respiratórias. E o paciente se beneficia muito da perda de peso rápida antes da cirurgia, porque você gera ali uma melhor reserva respiratória para o pós-operatório, e isso muda muito o índice de complicações cirúrgicas, melhora substancialmente. Bom, vamos falar das técnicas de cirurgia bariátrica. Hoje são basicamente 4 técnicas autorizadas no Brasil para se fazer o tratamento cirúrgico da obesidade, mas pouco adianta a gente começar falando das técnicas se ainda não falamos do mecanismo pelo qual a cirurgia consegue transformar completamente o peso de uma pessoa e a sua saúde. Então, como é que funciona essa fisiologia do tratamento cirúrgico da obesidade? São basicamente 3 principais efeitos de forma resumida. O efeito restritivo, que é a diminuição da capacidade de volume de se alimentar. O efeito desabsortivo, que é quando você muda a absorção de alimento por mudar a posição do intestino, por exemplo. E o efeito hormonal, que talvez seja o mais importante e o que não era tão conhecido no passado e que hoje tem sido motivo de estudo, que é a função e a importância das incretinas, substâncias produzidas pelos próprios órgãos digestivos, que interferem no metabolismo, no índice glicêmico, no apetite e na própria perda de peso em si. Então aqui eu resumo nesse slide as principais incretinas. Já são descritas cerca de 40 ou mais incretinas associadas à obesidade. Essas são as principais. Na parte do fundo, da grande curvatura do fundo do estômago, é produzida a grelina. É um hormônio, é uma incretina que dá aumento de apetite. Da mesma forma, a leptina, produzida não no trato digestivo, mas na gordura corpórea. Então, o paciente obeso ele tem um maior número de adipócitos, portanto, uma alta secreção de leptina, que é um hormônio que dá aumento do apetite. Por isso é tão difícil um paciente perder peso por meio próprio, sem a interferência do tratamento cirúrgico. No próprio intestino, principalmente o intestino proximal, o intestino delgado, são produzidos PYY, GLP-1 e colecistoquinina. São hormônios que interferem no apetite, diminuindo o apetite. São incretinas que dão saciedade, assim como a insulina produzida no pâncreas. Todos esses hormônios são liberados à medida que chega alimento naquela parte do trato digestivo, e isso leva a hipófise a produzir estímulos nervosos que geram apetite, compulsão alimentar, e tudo isso que é modificado através da cirurgia bariátrica. Então, os primeiros cirurgiões bariátricos, eles, ao modificar a anatomia da pessoa, não sabiam eles que estavam modificando os hormônios daquela pessoa. E é por isso, gente, que com essa brincadeira eu ilustro por que é tão difícil perder peso por meios próprios. Por que o tratamento clínico, que não passa por um procedimento cirúrgico, ele por vezes é tão frustrante. E daí vem o estigma social de que o paciente obeso é um paciente relapso, frustrado, que tem pouca força de vontade. Na verdade, não. Ele é um paciente que está sobrecarregado com uma série de
mecanismos metabólicos, hormonais, que fazem com que a obesidade ela se mantenha no corpo dele. Agora sim, vamos falar sobre as técnicas cirúrgicas. Então, a primeira delas que nós vamos tratar aqui é uma técnica que está entrando em desuso. Por que ela está entrando em desuso? Porque com o passar do tempo, no longo prazo, viu-se que ela é uma técnica com um efeito, de certa forma, pequeno e com índice de complicações cirúrgicas mais altas. Mas ainda ela está autorizada a quem faça ainda a banda gástrica. Na verdade, a banda gástrica trata-se em você isola a parte mais alta do estômago e aplica ali um dispositivo, que é uma prótese, ajustável, ligada a um portal. Esse portal é colocado no subcutâneo e você consegue puncionar esse portal com agulha, aspirar ou injetar água destilada para que essa banda ela se aperte ou diminua, aumente ou diminua o diâmetro. Então ela é uma técnica puramente restritiva, ela só diminui a capacidade de alimento que a pessoa consegue ingerir de uma vez. Ela tem praticamente nenhum efeito incretínico, porque não interfere nos hormônios. Ela utiliza uma prótese que pode dar defeito, pode migrar, pode mudar de posição, pode gerar obstrução, inclusive, do estômago, pode erodir para dentro do estômago. A vantagem seria a simplicidade técnica, é uma cirurgia que não leva tanta dificuldade para se realizar. Mas é uma técnica que está entrando em desuso. A segunda técnica que nós vamos falar é a gastrectomia vertical. A gastrectomia vertical, ou sleeve, técnica de sleeve, é hoje a técnica mais realizada no mundo. Técnica de sleeve porque sleeve quer dizer manga, no inglês. Manga, não manga alimento, manga de tecido, manga de camisa, por conta do formato tubular que o estômago fica ao ser realizada essa intervenção. É uma técnica com maior fator restritivo, porque como não muda a posição do intestino, não tem grande malabsorção envolvida. Ela tem, sim, algum efeito incretínico, principalmente pela diminuição da grelina, que é produzida nessa parte que é retirada, nessa maior parte do estômago que é retirada do paciente. É uma técnica, de certa forma, simples de se executar, porque é uma técnica que não leva anastomose, ela não é feita emenda estomacal ou intestinal, então isso de certa forma simplifica, é só realizado um grampeamento da grande curvatura gástrica. Por isso, de outra forma, por outro lado, isso de certa forma é um lado negativo. Essa grande linha de grampeamento deixa ali a cargo de uma sutura mecânica, uma longa linha passível eventualmente de deiscência, de fístula. Mas hoje é considerado muito segura, principalmente pela melhoria dos grampeadores cirúrgicos. E ainda sempre é possível fazer um reforço dessa linha de grampos com a sutura manual. A principal desvantagem dessa técnica talvez seja para a doença do refluxo gastroesofágico ou mesmo os pacientes que têm hérnia de hiato volumosa. Essa é uma cirurgia que tende a piorar o índice de refluxo, porque ao tirar grande curvatura gástrica, você tira ali um mecanismo natural de contenção do refluxo, porque o ar ingerido durante a alimentação, ele distende a maior parte do estômago e isso gera ali uma compressão lateral no esôfago. Isso é retirado por você transformar esse estômago num tubo simples. Portanto, os pacientes que já têm previamente uma doença do refluxo grave, de difícil tratamento, com, por exemplo, o esôfago de Barrett, são pacientes com indicação ruim de gastrectomia vertical. Talvez, nesse caso, seja mais prudente realizar uma outra técnica. Mas essa técnica tem ganhado, até pela sua simplicidade, ela tem ganhado muito terreno. Ela era a técnica mais realizada na América do Norte e hoje já é considerada a mais realizada no mundo, ultrapassando o bypass, que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Duodenal switch. Essa é uma técnica mais desabsortiva do que restritiva, porque é feito um grande desvio intestinal. Ela foi a técnica que deu origem à gastrectomia vertical, porque a primeira etapa dessa cirurgia é retirar a grande curvatura do estômago, com uma longa linha de grampeamento. E aí, no começo, passou-se nos pacientes muito obesos realizar-se isso como um tempo separado. Fazia-se a retirada do estômago da grande curvatura gástrica no começo, então só a gastrectomia vertical, para depois completar
o switch duodenal. Porém, esses pacientes eles ficavam tão satisfeitos com a perda ponderal nessa primeira etapa que muitos eles desistiam de fazer a segunda etapa e se contentavam com o resultado só da gastrectomia vertical. Mas ainda está indicada e autorizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica a realização do switch duodenal, que nada mais é do que uma gastrectomia vertical associada ao desligamento, à separação do estômago do duodeno e um grande desvio intestinal, fazendo com que o alimento percorra uma menor quantidade de intestino e só lá no final desse intestino delgado receba as secreções digestivas, secreção biliar e pancreática, que ajudam na absorção dos alimentos. Então é uma cirurgia muito mais complexa, porque envolve mais anastomose, mais suturas, ela gera uma perda de peso maior e mais sustentada, mas ela tem efeitos colaterais pela grande desabsorção que promove. Os pacientes podem cursar com diarreia crônica, com escape fecal. Então é uma cirurgia que incômoda. Hoje reservada, na maioria das equipes, elas reservam essa técnica para os casos de paciente super obeso, com índice de massa corpórea próximo de 50 ou maior do que 50. O bypass gastro-jejunal é a técnica que eu mais realizo, é a técnica ainda mais realizada no Brasil. Essa técnica é a técnica mais próxima, a técnica derivada daquela técnica de FOB e Capella, na época que era feita aberta. Quem transformou essa técnica FOB e Capella para a laparoscopia foi Whitgrove. E ela é uma técnica que ela é tanto restritiva quanto desabsortiva, mas fundamentalmente ela tem um importante efeito incretínico. Porque o alimento ele chega rapidamente numa porção mais terminal do intestino delgado, o que lhe faz liberar GLP-1, PY e Y. O alimento não passa pela grande curvatura gástrica, diminuindo a produção de grelina. Além disso, vai haver uma fusão, uma mistura do alimento com as secreções, as enzimas digestivas que favorecem a digestão, já de forma mais distal, levando ali também a alguma desabsorção. Ela leva a uma perda de peso sustentada, porém ela necessita, como fator negativo, ela tem a necessidade da reposição de nutrientes e microelementos, como ferritina, ácido fólico e vitaminas, que por conta da dificuldade de absorção desses elementos nutricionais. Tá? E uma outra desvantagem é que você deixa o estômago na cavidade, porém você exclui o estômago, a maior parte do estômago, do trânsito alimentar e, portanto, do acesso endoscópico. Se você precisa de uma endoscopia para acessar esse estômago aqui futuramente, esse estômago ele fica lá irrigado, fixo na sua posição original, mas ele fica atrofiado e por ele não passa alimento. Também não chega a aparelho de endoscopia normal. Então, se você tem algum problema que você precisa acessar esse estômago, isso muda. Você tem que geralmente fazer uma técnica mista de uma cirurgia para levar o aparelho de endoscopia para aquela porção do estômago que está excluída do trânsito alimentar. Expectativa do tratamento cirúrgico. Isso é uma coisa muito discutida numa primeira consulta. Muitas vezes o paciente ele acha que é só fazer uma cirurgia e vai ter ali uma garantia de sucesso no tratamento da sua obesidade. Não é bem assim. A cirurgia da obesidade ela consegue oferecer uma volumosa perda de peso ao longo do primeiro ano do tratamento cirúrgico, mas principalmente após o segundo ano há uma tendência de reganho de peso. Essa tendência ela não é tão grande, mas ela depende muito dos hábitos da pessoa, mais do que a técnica cirúrgica utilizada, mais do que os cuidados do cirurgião, o acompanhamento pós-operatório, depende do paciente, dos seus hábitos, se ele adere a hábitos de vida saudável, alimentação saudável, se ele pratica com frequência atividade física regular e orientada. Isso é que vai fazer a diferença na subida ou não dessa curva de reganho de peso no pós-operatório. Em relação a essas duas principais técnicas mais realizadas, bypass e sleeve, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma de forma comparativa? Trago para vocês para ilustrar, essa é uma longa discussão, é motivo de mesas redondas intermináveis em todos os congressos nacionais e mundiais de cirurgia de obesidade, mas trago aqui para ilustrar um trabalho de 2016 em adolescentes, onde foi feito um acompanhamento de 3 anos de follow-up. Então há uma similaridade na perda de peso inicial e uma discreta melhora no reganho de peso
no médio e longo prazo dos pacientes que fazem bypass em relação à sleeve. Em relação às complicações cirúrgicas do tratamento da obesidade, o que é mais importante? As complicações respiratórias elas são as mais frequentes, principalmente a telectasia pós-operatória. Trombose e embolia pulmonar também. Infecção urinária, como em toda a cirurgia, é uma das complicações muito frequentes. O sangramento e a fístula, talvez a mais preocupante das complicações precoces é o vazamento das anastomoses gastrointestinais ou da anastomose intestinal. Então, para ilustrar, também trago aqui um trabalho de 2004 que fez uma meta-análise avaliando uma série de estudos de 2000 a 2004 e fez concluir por um índice de vazamento, naquela época, já baixo, em torno de 1,4%. Hoje até um pouco menor por conta da melhoria da técnica, da padronização e do instrumental dos grampeadores cirúrgicos. Para o diagnóstico dessa complicação tão temida, uma das coisas mais importantes, com as ferramentas mais importantes, é a tomografia computadorizada com contraste via oral. Com isso você consegue de forma precoce estabelecer a diferença entre um vazamento pequeno e muitas vezes se consegue um manejo clínico desse vazamento, dessa anastomose, ou se um vazamento volumoso com contaminação da cavidade abdominal, que geralmente leva o paciente a uma septicemia e necessidade de reoperação imediata. Por fim, para comparar bypass e sleeve, ou gastrectomia vertical, trago aqui esse trabalho para ilustrar. É um trabalho desse mês de abril de 2020, mês em que eu estou gravando esse vídeo. Esse trabalho chinês, ele trouxe aqui um follow-up em pacientes mais velhos, né? Trouxe primeiro um trabalho em adolescentes, agora um trabalho em pacientes mais velhos, comparando, mostrando que o índice de complicações no bypass gastrointestinal em Y de Roux é bem maior do que na gastrectomia vertical, principalmente nos 30 primeiros dias. Mas que em relação à remissão da hipertensão, no follow-up de 1 ano e na perda de peso, o bypass supera a gastrectomia vertical. Falando de complicações tardias, pode haver colecistolitíase ou colelitíase, formação de cálculos de vesícula em 20 a 30% dos casos. Isso pode acontecer por conta de alteração do estímulo de movimento e eliminação da bile da vesícula ou da mudança da litogênese do aspecto da formação do conteúdo biliar, gerando a formação de cálculos, o que pode ser um problema, porque não só pode precisar levar um paciente a uma operação para retirada de vesícula depois, ou mais grave, a formação de calculose de via biliar, que se o paciente principalmente tiver feito uma técnica com desvio do trânsito normal do intestino, um bypass, você traz ali uma dificuldade, porque você não tem a endoscopia biliar, um acesso direto à via biliar ali por endoscopia para a retirada desses cálculos. Impactação alimentar é hoje uma complicação bem mais rara do que no passado, quando era utilizado anel para calibrar o tamanho do pouch, que é o nome que se dá para o novo estômago. E hoje, geralmente, ele está associado à impactação alimentar, está associada à estenose da anastomose, que é uma cicatrização indevida, com um calibre muito pequeno da anastomose entre o estômago e o intestino. A úlcera anastomótica é uma complicação mais frequente, mas menos mórbida. E a obstrução intestinal, ela pode ser por hérnia interna, e a mais frequente, mais conhecida delas é a hérnia de Petersen, que ocorre de 1 a 7% dos casos. Hoje, a maioria das equipes está preferindo fechar o espaço de Petersen, isso diminui um pouco a incidência da formação de hérnia. O espaço de Petersen é um espaço formado entre aquele estômago aquele jejum que você sobe para o andar supramesocólico, e aí você gera ali um espaço entre o cólon transverso e o mesocólon transverso e o mesentério da alça que foi deslocada para o andar supramesocólico. Isso pode acontecer, essa migração das alças intestinais, tanto de um lado da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, e não necessariamente leva a um quadro de obstrução intestinal aguda, mas é uma conhecida causa de dor abdominal crônica por insinuação recorrente dessas alças intestinais
pelo orifício de Petersen. Esse é um motivo que leva o paciente à reoperação, principalmente no bypass. Pós-operatório, assim como o pré-operatório, tem que ser feito com a equipe de multidisciplinar, são necessários exames pós-operatórios, avaliações seriadas e, principalmente, o controle da curva de peso. Isso mostra a adesão do paciente no pós-operatório ao tratamento cirúrgico da obesidade, o quanto ele está contribuindo para esse tratamento cirúrgico ter sucesso. Mas, em resumo, gente, o que você precisa ter atenção é que, na grande maioria dos pacientes, por mais que você fale de possibilidade de complicação, de mortalidade dessa cirurgia, da mudança do tamanho do estômago, da dificuldade, a necessidade de reaprender a se alimentar, se você pergunta para os pacientes tratados cirurgicamente da obesidade o que eles preferiam, manter-se como eram antes da cirurgia ou terem passado por todo o preparo, toda a operação, a recuperação pós-operatória e os cuidados pós-operatórios que a cirurgia demanda. É unanimidade. A grande maioria dos pacientes que retornam no consultório, eles falam, doutor, enfrentaria tudo isso de novo. Porque essa é uma cirurgia life-changing, é uma cirurgia que ela muda o curso de vida da pessoa, muda a saúde, muda a autoestima, muda as relações sociais daquela pessoa. Então é uma cirurgia que ela é muito gratificante para quem realiza, principalmente se você realiza da maneira correta, seguindo todos esses cuidados que são necessários para se ter esse sucesso. Essa imagem que eu trago para vocês, para ilustrar, é uma imagem, todas essas imagens aqui são pacientes de Google. Eles mesmos postam, têm tanto orgulho do resultado que obteram da sua cirurgia, que eles colocam isso aí de forma aberta para consulta geral no Google. Então, é uma cirurgia que os pacientes eles têm orgulho, muitos deles, a maioria deles tem orgulho de dizer assim, a cirurgia mudou minha vida. Ok? Então tá, gente, espero ter colocado um cenário assim de uma forma resumida para vocês. Esse é um tema estudado mundo afora, tem muitos detalhes além desses que a gente trouxe aqui. Estou à disposição através dos meus canais de contato para tirar qualquer dúvida que porventura surja. E estou à disposição. Espero ver você nos próximos vídeos que a gente vai lançando aqui para trazer mais informações de relevância com fontes confiáveis para vocês. Muito obrigado pelo vídeo, por assistirem e um grande abraço.